estatística e aquicultura, a fusão de pura loucura, ou melhor, cultura. Bem, pessoal, falamos um pouco sobre vários algoritmos da família Monte Carlos. Dentre eles, a gente comentou sobre o Hamiltoniano Monte Carlos, que foi um algoritmo que revisamos na aula passada. E hoje vamos falar um pouco sobre o algoritmo NUTS, que é uma variação do algoritmo Hamiltoniano. E ele é muito utilizado na linguagem STAN, que é uma linguagem de programação para modelos bayesianos. Bem, então nós temos aqui a distribuição alvo, né, que até então é desconhecida, a gente quer amostrar de forma aleatória para conhecer toda essa distribuição posteriori, tá? E, como já foi dito no algoritmo Hamiltoniano, a gente tem alguns hiperparâmetros que permitem com que essa amostragem, através do método de Monte Carlo via cadeia de Markov, seja a mais eficiente possível. Entre os hiperparâmetros, nós temos a discretização do tempo epsilon no integrador leapfrog. Então, esse aqui é justamente o tamanho do salto do sapo. Tá? Então, o tamanho do salto do sapo vai interferir na amostragem, na eficiência da amostragem de toda essa superfície até então desconhecida. Tá? Se ela for muito pequena, né, o salto, o custo computacional vai ser muito grande. Né? Você vai ter uma boa amostragem em toda a superfície, mas vai ter um custo computacional muito grande, que é o que a gente tenta minimizar. Então, a gente tenta ser o mais eficiente possível. Se esse salto for muito grande, a gente vai ter um algoritmo que, na hora que a gente faz o crivo de aceitação e rejeição, né, para poder balancear e ver a qualidade da convergência desse algoritmo, a gente vai perceber que a gente vai acabar rejeitando muito mais pontos e a gente perde eficiência. Então, é importante a gente afinar esse hiperparâmetro e isso vai depender de cada fenômeno, isso vai depender de cada usuário, né? Isso vai depender do conhecimento, acaba exigindo que o usuário tenha um conhecimento de estatística, de matemática, de estatística mecânica, tá? Estatística computacional, do próprio algoritmo hamiltoniano, Monte Carlo. E, além disso, ele precisa entender bem o fenômeno, né? Como é que ele se comporta, porque ele precisa juntar todas essas informações e, claro, a experiência de estar utilizando bem esse algoritmo para afinar esses hiperparâmetros da melhor forma possível. E isso, muitas vezes, é um trabalho um pouco árduo para o usuário. Aqui tem um hiperparâmetro, o M, né, que é uma matriz euclidiana, tá? M pode ser visto como uma transformação do espaço paramétrico que torna essa amostragem mais eficiente. E o hiperparâmetro L, que é o número de passos dentro desse integrador leapfrog, ou seja, a quantidade de vezes que ele vai dar os saltos. O epsilon é um hiperparâmetro que já existe alguns algoritmos que conseguem afinar ele de forma mais fácil. São os algoritmos chamados de algoritmos adaptativos. Tá? Agora, o hiperparâmetro L, que é o número de saltos que o integrador leapfrog dá, ele é um pouco mais complicado. Esse comprimento da trajetória depende de muitos fatores que não são constantes na posteriori. Se for muito curto, o algoritmo HMC se assemelha a um passeio aleatório ineficiente. Se for muito longo, o custo computacional vai ser muito grande e alguns cálculos podem ser desperdiçados por causa do número muito grande de rejeição. Então, o algoritmo NUTS ele veio com a proposta de tentar afinar esses hiperparâmetros de forma automática, de forma mais automatizada, com pouca ou nenhuma intervenção do usuário. Então, o algoritmo ele foi implementado no software estatístico bayesiano STAN, o qual o amostrador NUTS ele determina o número de passos adaptando num período de aquecimento, objetivando uma taxa de aceitação alvo, que eles chamam de adapta delta na linguagem STAN. O tamanho de passos é então ajustado para toda iteração de amostragem. Então vamos ver como esse algoritmo, que é derivado do método HMC, funciona. Ele é chamado de no-U-turn, então é não volta em U.
tradução a pé da letra. Em resumo, ele utiliza um algoritmo de construção de árvore recursiva para continuar dobrando sua trajetória até que corra essa volta em U. O que significa que se ele continuasse além dessa volta em U, já se caracterizaria uma ineficiência da amostragem do algoritmo. Portanto, uma única trajetória do NUDS é construída acumulando iterativamente etapas. Aqui embaixo tem um desenho esquemático que foi baseado no artigo de Hoffman e Gelman, de 2004. Esse artigo aqui, publicado em Journal Machine Learning Research, o qual você encontra o próprio algoritmo desenvolvido pelos autores. Então, a partir dessa posição inicial, você vai ter etapas, tá? A primeira etapa é um primeiro salto, onde você vai ter essa clusterização aqui, tá? Essa estrutura em árvore, tá? Onde você vai agrupar essas estruturas em cadeias, em ramificações dessa árvore. A segunda etapa são 2 saltos, que pode ser recursivo, tá certo? Então você dobra de um salto para 2 saltos. Esse processo recursivo é quando o algoritmo consegue identificar que ele está fazendo essa volta em U e parar a iteração. A próxima etapa, que é a terceira etapa, já são 4 saltos, ou seja, dobramos, tá? E aí a gente tem de novo esse agrupamento em árvore dessa outra etapa. E a última etapa aqui ilustrada é a oitava etapa, é a quarta etapa, com 8 saltos, né? Dobrando novamente o número de saltos. Essa etapa ela pode ir de 8 até 128 etapas, normalmente, até que se afine esse hiperparâmetro. Lembrando que esse ajuste ele não é feito apenas em uma iteração, e sim em várias iterações durante o período de queima, tá? Baseado nessa taxa de aceitação, que para o STAM, linguagem STAM, é em torno de 0,8 como default. Tá? Mas já foi realizada uma pesquisa por Bittencourt e colaboradores em 2014, afirmando que o número entre 0,6 a 0,9 é o ideal. Bem, voltando aqui ao nosso desenho esquemático ilustrativo, essa dobra de saltos em cada etapa, né, de 1 vai para 2, 2 para 4, 4 para 8, ela é chamada de profundidade de árvore. Ela também pode ser configurada na linguagem STAM. Quando é que esse algoritmo vai parar? Em 2 momentos. Ou quando esse ângulo da direção da última posição, né, for maior que 90 graus da primeira posição de cada cluster. Então, se essa última com a primeira tiver um ângulo maior, ele para, pode ser esse cluster aqui. Então, se tiver um ângulo maior, ele para, ou esse, qualquer clusterização dessa ramificação da árvore, se tiver uma angulação maior que 90 graus, ele para, ou quando ocorrer a divergência da trajetória, ou seja, quando essa energia potencial ela for para o infinito, que é quando o algoritmo foge totalmente da distribuição alfa até então desconhecida. Então, no fim, né, de todo esse processo, um único hiperparâmetro que deve ser declarado pelo usuário é essa taxa de aceitação da distribuição alvo de destino. E eu vou também mostrar agora um exemplo prático de como ele funciona na prática. Então, aqui a gente tem esse site, que eu vou colocar aqui no link, tá? A gente tem essa distribuição alvo, até então desconhecida, e a gente vai fazer amostras já através do algoritmo NUTS. Então, a primeira etapa, ele define uma partícula dessa distribuição com direção. Ele começa a fazer amostras recursivas e não recursivas. Aqui são alguns pontos de rejeição e de aceitação, todo esse integrador leapfrog, tá? E aí ele parte de um outro ponto e continua todo o processo. À medida que ele vai fazendo as amostras, ele vai conhecendo essa distribuição alvo bidimensional aqui nesse caso. Bem, pessoal, então é isso. Eu quero agradecer aqui a participação de todos.
quero incentivar vocês, caso esse vídeo seja bastante útil, curtam, se inscrevam no canal, compartilham, isso vai ajudar bastante. E futuramente eu devo estar publicando alguns vídeos, com a linguagem R e Stan, tá? Ou seja, a gente vai fazer alguns exemplos na linguagem Stan com a interface R, e futuramente a gente também vai fazer algum estudo com sobre índices comparativos, né, que ferramenta comparativa a gente pode utilizar para comparar diferentes modelos, ajustado a um determinado grupo de dados. Então, essa é a perspectiva do futuro desse curso. Bons estudos, espero vocês. Até lá.